Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Pedro. Eu, como estudante da USP em Ciência de Dados, estou aqui para apresentar este pequeno código aqui, onde para muitos acaba sendo um código simples, mas para aqueles que estão começando a programar, principalmente em C, acaba sendo uma tortura. Tipo, você que nunca mexeu na programação na sua vida, está aprendendo, começando esse rumo, vai ver isso daqui e vai pensar: Jesus, o que eu estou fazendo? Mas calma, eu vou buscar esclarecer suas dúvidas. Primeira coisa, if ou else acaba sendo um estilo de código de decisão, onde você acaba criando sua condição para ver se algo vai ocorrer. Eu vou apresentar aqui, no caso de programação em C, em lógica de programação em C. Mas vale ressaltar que if ou else, a sua estrutura de if ou else acaba sendo igual para todas as outras, desde Java, Python ou PHP até mesmo. A única diferença que acaba ocorrendo acaba sendo sintaxe, com algumas chaves a mais, você precisando de um pouco mais de espaço, mas de resto a ideia, a estrutura de como if ou else funciona é sempre a mesma. Bem, para poder começar de uma forma mais clara, vou falar em pseudocódigo. Mas afinal, o que é o pseudocódigo? Pseudocódigo acaba sendo uma forma de você escrever sua linha de programação, seu programa, em português bruto. É claro, eu fiz com algumas modificações, mas você pode escrever em português bruto, do tipo, inicia a declarar uma variável como você quer como inteira, e essa variável vai ter um valor como 10, pode escrever como se fosse escrever uma redação por Enem, quase. Bem, em pseudocódigo, como if ou else funciona? Você vai declarar sua variável e sempre vai escrever se ou se não. O se é como se fosse o if. Então, você com sua variável declarada, você vai colocar o se, sua condição, que é nesses entre parênteses aqui. A condição sempre vai ser colocada entre parênteses depois do se, ou também no if. Sua condição pode ser qualquer coisa, na qual eu vou falar um pouco mais como funcionam as condições mais pra frente. Mas sua condição pode ser qualquer coisa que você consiga programar, é claro que seu código consiga compilar também, do tipo, você pode criar coisas muito exageradas, mas também você pode fazer coisas milaborantes com isso. E da condição, dependendo da condição, se for verdadeira, vai rodar aqui. Então, se x for maior que zero, como eu coloquei aqui, que x ele tem um valor de 10, então vai imprimir na tela que x é positivo. Mas se x não fosse maior que 10, fosse, por exemplo, menos 1, menos 1, então ele vai ver que a condição do x não bate e vai cair aqui no sinal, onde vai imprimir que x é negativo. Mas beleza, isso é em pseudocódigo. Para muitos o pseudocódigo pode ajudar, mas agora, como é que isso daqui vai ficar em código normal? Bem, vamos ver mais pra frente. Muito bem, depois dessa pequena introdução do código if ou else, com o seu significado, essas coisas, vou te dar um exemplo de como ele funciona na prática. Aqui temos um código onde vai calcular a média dos alunos. Definimos a variável, três variáveis, uma sequência de números, N1, N2, N3 como float, e também a média como float. Aqui no scanf o usuário vai escrever as notas dos alunos e cada nota vai ser guardada respectivamente nessas três variáveis. Por exemplo, 363 vai guardar um 3 no N1, o outro 3 no N2 e o outro 3 no N3. E a média vai calcular essa média, somando as notas e dividindo por 3. Como nesse caso, 3 mais 3 mais 3 vai dar 9, dividido por 3 vai dar 3. Aí nós temos o if ou else para saber se o aluno foi aprovado ou não. Bem, pegando esse pequeno exemplo que falei, da nota 3, você vai ver que a média do aluno não vai bater com a condição que falamos, que é 5. Para o aluno ser aprovado, ele tem que ter uma nota maior ou igual a 5. Mas como ele não atingiu essa condição, o if não vai rodar, então tudo isso daqui que está escrito no if de printf aprovado não vai rodar, vai ser como se fosse esquecido. E vai vir aqui pro else, onde vai printar na tela do usuário que o aluno está reprovado. Agora, caso a média dele foi maior ou até mesmo 5,
aí sim que vai rodar isso daqui. Mas Pedro, afinal, o que é o maior ou igual? Por que ele é representado aqui? O que ele faz exatamente? Bem, além do nome ser um pouco autoexplicativo, existem outros operadores. Mas afinal, o que são os operadores? Primeiro de tudo, existem dois operadores, operadores de comparação e lógicos. Primeiro vou falar dos operadores de comparação. Os operadores de comparação, como o nome já explica, eles são feitos para comparar. Nós temos o igual a alguma coisa, que são representados por dois iguais. Em outras palavras, ele sempre vai verificar se duas variáveis estão com valores iguais. Por exemplo, o x ele pode valer 10 e o y ele pode valer 10. Se essa condição atender, se essa condição for verdadeira, se x for 10 e y for 10, então o que tiver aqui embaixo vai rodar. Pegando esse exemplo aqui, o printf aprovado é verdadeiro e vai rodar. Agora, se x fosse 5 e y fosse 10, vai ver que a condição não bate com o que está querendo dizer. Sendo assim, esse if não vai rodar e vai rodar mais o else, que é o reprovado. Mas temos o diferente de alguma coisa, que seria no caso quando os operadores forem diferentes, que é representado pelo exclamação e igual. O diferente de é quando só vai rodar a parte aprovado quando os operadores continuarem diferentes. Como nesse caso aqui, pegando esse mesmo exemplo, caso x continua diferente de y. Caso x continue como 5 e y continue como 10. Quando os dois ficarem com os valores iguais, o código daqui não vai rodar e vai vir para o else. Aí nós temos também o maior que e o menor que. O maior que vai ser quando o x tiver o valor maior que o y. Por exemplo, x maior que y, x tem um valor de 10 e o y tem um valor de 9. Isso vai rodar, quer dizer, isso vai rodar a parte do aprovado. Agora, se por exemplo x fosse 10 e y fosse 10, não vai rodar. Mesma coisa se fosse menor, não vai rodar aqui, a não ser se x valesse 10. Mas agora, se os dois valores fossem iguais, mesmo assim eles não vão rodar. Caso você queira partir para a parte do aprovado, quando os dois valores forem maior ou menor e iguais, o que você teria que escrever seria o maior ou igual, representado pela setinha de maior, igual e o igual na frente, ou o menor ou igual, representado pela setinha menor com o igual na frente. Aí sim o código vai rodar quando os valores forem iguais. Como qualquer operação matemática que você coloca lá numa equação de primeiro grau, ou em equações, na verdade. Onde vai lá, não sei o que, maior, igual, não sei o que. Um exemplo. Agora nós temos os operadores lógicos. Os operadores lógicos, de forma sucinta, servem para você colocar duas comparações. A diferença é que cada um funciona de uma forma diferente. Por exemplo, o AND ele só vai rodar a parte do aprovado quando as duas comparações forem verdadeiras. Por exemplo, quando x for igual a y, AND x for maior ou igual a y. Um exemplo qualquer. Não, esse exemplo não fez muito sentido. Ou quando y for maior que z, por exemplo. Quando for maior que z, por exemplo. O código só vai rodar quando essa condição for verdadeira e essa condição for verdadeira. Quando não for, vai vir para o else de qualquer jeito. A parte do ou, representado por dois pipe, pensa como se fosse a barra deitada, só que mais em pé. O ou ele funciona da seguinte forma: o código do aprovado só vai rodar quando qualquer um desses for verdadeiro. Por exemplo, se x for igual a y, mas y não for maior que z, mesmo assim vai rodar aprovado. A mesma coisa se x não for igual a y, mas y é maior que z, o aprovado ainda vai. Agora, quando os dois não atenderem as condições, se x ainda não é igual a y e y ainda não é maior que z, então vai para o reprovado de qualquer jeito.
O NOT, ele é bem ao contrário disso tudo. O que o NOT faz? O NOT é representado, primeiro de tudo, por um ponto de interrogação, da mesma forma que é o diferente. Bem, mas o que o NOT faz? Ele meio que só vai rodar o aprovado quando a condição for falsa, ou numa forma mais prática de se dizer, quando a condição não for não atender a condição, como aqui nesse exemplo, quando média não for maior ou igual a 5. Aí, como é que a gente representa? Uma forma mais fácil de falar é quando o x não é igual a y. Por exemplo, aqui nós temos exemplo, NOT x igual a y. Só vai rodar o aprovado quando o x valer 5 e o y vale 10. Se essa condição aqui continuar, o aprovado vai continuar rodando. Agora, quando essa condição continuar, vai vir para o reprovado. E o NOT é meio ao contrário, é o do contra dos operadores lógicos. Enquanto o OR aceita tudo, portanto que os dois não sejam falsos, o AND ele só vai aceitar se os dois estiverem certos. Então, o NOT já é bem ao contrário disso tudo. Pois bem, isso foi sobre operadores de comparação e lógicos, mas vale se ressaltar que todos são colocados dentro do parênteses do if. Em outras palavras, os operadores de comparação e lógico só vão funcionar se no código você colocar exatamente assim. Exatamente dessa forma aqui. Dentro dos parênteses, abre chave... Nossa, que chave! Abre chave, fecha chave e coloca o que você quer que imprima. Só vai rodar se os operadores ficar aqui dentro. O lógico, é a mesma coisa. Você tem que deixar o lógico dentro dos parênteses. Sempre dentro dos parênteses do if. Você pode colocar vários parênteses, várias possíveis comparações, condições, para que o if seja considerado verdadeiro, para que o que você quer que roda aqui possa rodar conforme os parâmetros. Você pode criar muito grande, muitas possibilidades assim. Só com isso daqui, acaba sendo até mesmo incrível com o que você pode fazer aqui. Pois bem, dentro de if ou else, existe uma outra coisa que também você pode fazer, que se chama estruturas alinhadas. O que é mais ou menos estruturas alinhadas de uma forma simplificada? É você criar if dentro de if. Mas como isso funciona? Como que if dentro de if funciona? Pois bem, vejamos esse exemplo para poder esclarecer essa dúvida. Aqui eu defini o x e o y e dei cada um seus respectivos valores. Como vocês podem ver, aqui atende a condição que eu escrevi, que x tem que ser diferente de y. Como o x possui um valor 3 e o y possui um valor 4, ambos são diferentes. Portanto, a condição é verdadeira e cai aqui, onde aqui esse x igual aqui é para sobrepor o seu valor. Então, x é igual o valor antigo de x mais 1, que vai ser 4, onde cai para esse outro if aqui. Esse outro if aqui, ele só vai rodar se esse primeiro for verdadeiro. Se esse for verdadeiro, se esse daqui não for verdadeiro, tudo isso que escrevi não vai valer de nada. Tudo que você colocar dentro desse if não vai valer de nada se a condição não for verdadeira. Mas se essa condição bater e aqui eu fiz algo que é para a condição bater de novo, então vai printar que esse valor é igual. Portanto, acabou o código por aí. Mas digamos que, mesmo que o valor seja diferente, com y valendo 5 agora, ainda vai rodar o primeiro if, ainda vai sobrepor o valor antigo de x, mas aqui ele vai verificar se depois dessa soma, x ainda é igual a y. Sendo nesse caso, não é. A condição é falsa. Logo, dentro do primeiro if, vai rodar um else. Que daqui para cá, para esclarecer dúvidas, para que visualmente ficar fácil. Esses 3 pontinhos indicando que aqui é a outra parte, mas voltando.
esse else vai rodar, onde vai falar que não são iguais, que esse else pertence a esse if. E isso também é um fator que acaba confundindo muitas pessoas quando vão criar estruturas alinhadas, if dentro de ifs. O else sempre vai ser do último if, portanto que tenha a sua chave. Se você criar um if e fechar sua chave antes, tipo, criei esse if, em vez da sua chave terminar aqui no final, que eu já vou explicar essa parte aqui também, e você fechar, por exemplo, aqui, esse else é desse if, ele não se torna desse, se torna do primeiro. Se você fechar antes, ele vai entender que essa chave é desse if e só, não vai ter mais. Você também pode criar tipo só um if, você não necessariamente é obrigado a colocar if ou else toda hora. Você pode colocar apenas if no seu código. Você não pode escrever apenas else, porque todo else precisa de um if, mas um if não precisa necessariamente de um else. Você pode apenas colocar um if, ver a condição e só. Você não precisa toda hora escrever um if, else, if, else, if, else. Você pode deixar de uma forma bem simplificada com apenas o if. É claro que depende do programa que você quer construir. Pois bem, para finalizar, como eu falei, todo esse if e else aqui só vai rodar se esse daqui for verdadeiro. Mas se essa condição não bater, o que vai rodar? Só apenas esse else, que é do primeiro if. Esse else, como vocês podem ver, a chave é respectiva desse daqui. E esse aqui é respectivo desse aqui. E como tem essa organização, o código acaba conseguindo entender quais elses, quais if. Para você que está começando, acaba sendo bem confuso. Tanto que, particularmente, minha opinião a partir daqui, recomendo você deixar vários comentários falando que esse else pertence ao primeiro if e por aí vai, algo que você possa localizar. Mas voltando, se esse if a condição desse if não for verdadeira, vai rodar o else do primeiro if. Portanto, esses códigos aqui não vai nem ter chance de ver as variáveis. Vai apenas rodar o else perguntando como assim são iguais, só chutando qualquer valor. Mas é isso. Tentei buscar o básico de programação if ou else. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comente que eu busco esclarecê-las. Agradeço.